Deus faz essa obra, Deus fez essa obra. Pelo Israel dele em Cristo Jesus. Naquele momento, para Isaías e para os seus contemporâneos, muitos sacrifícios podiam resolver. Por um tempo. Por um tempo. Porém, o Senhor está dizendo que para resolver, e Ele iria resolver isso no futuro, e Ele resolveu em Cristo Jesus. Sabe, queridos, o bom é que mesmo quando a gente pisa na bola, Deus está dizendo, vem a mim, vinde. Mesmo quando a gente se revolta contra Ele, Deus está dizendo, vem a mim, venha, venha falar comigo, venha conversar comigo. Ainda que você esteja carregado de pecados, você vai ser perdoado de todos eles. E no nosso caso, você já foi em Cristo perdoado de todos eles. Venha, você vai poder usufruir do melhor na minha presença. E essa é a grande bênção, queridos. Eu piso na bola. Eu erro. Eu peco. Mas Deus está sempre pronto a me receber. Sempre pronto a deixar claro o seu perdão. Sempre pronto a me dar de novo a sua comunhão e o desfrutar do melhor, do prazer maior da terra, que é a comunhão com Ele. Então, é um texto, ao mesmo tempo que é muito, muito duro, ele termina com a graça maravilhosa do Senhor oferecida sempre a seus filhos. A graça de Deus nunca deixa de ser oferecida aos seus filhos. E lembre-se dessa frase. Para o povo de Deus, o juízo nunca é a palavra final do Senhor. Deus abençoe você, tá? Vamos olhar um pouquinho aqui para o nosso hebraico, tá bom? É isso. Vamos orar. O Rogério entrou em contato comigo. Rogério, por um lado, uma boa notícia, né? Eles estão grávidos, mas, por outro lado, a gravidez está bastante complicada, tem tido muitos sangramentos e agora mesmo ele está indo no pronto-socorro novamente. Já esteve hoje no pronto-socorro, está voltando para mais exames. É uma situação difícil, eu já passei por isso, então eu sei como é difícil, eu entendo bem o que ele está passando, porque em casa nós passamos por isso. Nossa primeira gestação foi perdida, né? Depois de muitas idas e vindas a pronto-socorro, os médicos e hospitais, e muito repouso, mas não foi possível, né? Então eu entendo o que ele está passando. Não sei qual gestação que é, mas no meu caso era a primeira, né? Então foi ainda mais complicada. A alegria que a gente tava da primeira gestação e depois acabamos, infelizmente, perdendo. Então eu entendo essa luta e falei, já orei por ele aquela hora e falei que nós iríamos orar agora no início da nossa aula. Orar pelo Adilson também, a notícia é que ele está... Travou? De respirador, né? Então, Reverendo, eu dei uma oi. travada quando o senhor ia comentar sobre o reverendo Adilson. Ok, obrigado, Erasmo. Obrigado, vou repetir.
A notícia é de que ele está estável, porém em um quadro bastante grave. Mas a estabilidade é boa, né? Assim, eles precisam que ele fique estável até amanhã, quando eles vão fazer uma traqueostomia nele. Eles só a farão se ele continuar estável até amanhã, porque senão ele não suportaria possivelmente. Caso ele fique estável nesses parâmetros que ele está até amanhã, eles farão uma traqueostomia, o que deve aliviar a questão respiratória dele, eles acreditam, e até a necessidade de tão grande de respirador que ele tem hoje e tal, intubação, etc, 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 tá? Eles precisam aliviar isso, não pode permanecer por muito tempo com isso, mas então vão fazer a traqueostomia. Ele precisa ficar nesse nível que está, pelo menos, melhorar, melhor ainda, né? Mas nesse nível em que ele está, pelo menos, até amanhã, estabilizado. Essa é a notícia última que recebi, tá bom? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós queremos nesse instante rogar ao Senhor que abençoes a vida do Adilson, que tem sofrido tanto, tem suportado luta terrível há tantos dias. Ó Pai, tem misericórdia do teu filho, e nós continuamos clamando cura, Senhor, cura. Esse é o clamor da nossa alma, cura. Meu amigo de tantos anos, cura, Senhor, em nome de Jesus. Que pela tua graça ele seja levantado do seu leito de enfermidade. Que pela tua graça ele seja restabelecido ao convívio da sua família e ao nosso convívio também, Senhor. O Pai amado e bendito, também quero te pedir em nome de Jesus agora. Tu estejas com o Rogério, com a sua esposa, nesse momento, sendo possível, sendo o teu querer, sendo o melhor dentro do teu querer para ele. Que tu hajas para a continuidade e aí dá bom termo desta gestação. Consola-os, conforta-os, anima-os, dá esperança a eles, esperança de que o Senhor está com eles e de que pela tua presença a tua bênção há de se estabelecer. É o que eu te peço, Senhor, em favor desses queridos e de todos os meus queridos amigos que são alunos dessa turma. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Eu vou compartilhar a tela do Logos de Isaías capítulo 1, que a gente viu aí, tá? E a gente vai olhar algumas questõezinhas aqui antes de voltar para a morfologia da lição 37, acabar a lição 37, tá bom? Vamos lá. Quem está de host aí, por favor, me autorize a compartilhar a tela, tá? Está dizendo que eu não estou autorizado a compartilhar a tela. Professor, enquanto eu ajeito isso aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não. Eu não sei que o momento vai fazer isso, não sei se vai dar tempo hoje também, mas eu fiquei com dúvida num exercício, aí depois arrumar um tempinho aí só para esclarecer. Só Sim, isso. nós vamos mais uns 15 ou 20 minutos aqui só no Logos e depois a gente vai voltar para a gramática. Tá joia. A gente vai ter o tempo sim, tá? Só a gente... A gente já vai. Deixa eu só achar aqui. Bom, vou compartilhar a tela do Logos. Aqui eu estou procurando uma outra coisa que eu vou usar já já. Então, ok. Então vamos lá, Isaías capítulo 1.
Vamos dar uma olhada em alguns nifal que existem no capítulo 1 de Isaías. O primeiro nifal está no versículo 4. Essa palavra aqui, nazoru. André, se você puder fazer um destaque aqui, por favor. Nazoru, essa palavra em vermelho aqui, tá? É o primeiro nifal que temos aí em Isaías capítulo 1. Isso, muito bem. Tá ok? Nazoru é a primeira palavra nifal que temos no texto de Isaías 1. Deixa eu abrir, acho que numa aba flutuante é melhor, né, gente? Acho que vai dar para vocês verem com mais... abrir este painel em uma janela flutuante. Aí eu posso aumentar. Ah, tá, desculpa, André, aí você tem que fazer outro círculo, né? Eu esqueço desses detalhes tão pequenos de nós dois. Então, deixa eu... Nazoru eu tive que baixar um pouquinho, André. De novo, aqui, isso, tá aqui. Porque eu não enxergava, estava com a aba de vocês aqui, que mesmo minimizando ainda caí em cima, bem em cima da palavra, tá? Nazoru. Então, o versículo 4, então, olha só aquela palavra de lamento que eu falei no início do versículo 4, essa aqui, ó, roi, tá? Primeira palavra do versículo 4 é aquela de lamento que eu falei só, não tem a ver com o nifal, mas vale a pena você dar uma olhada, é uma onomatopeia, tá? É uma palavra que é uma onomatopeia, ok? Não é o significado da palavra, é por isso traduzido por ai, que também é uma onomatopeia em português, né? Quando você tem uma dor ou um machucado, o que você fala? Ai, é uma onomatopeia. Então, foi a melhor palavra que eles acharam. Mas tem um nifal aí, nesse versículo, a penúltima palavra do versículo. O verbo é um verbo que significa estranhar. Estranhar. O verbo nukal significa estranhar. Tá? E o uso comum no nifal é ser estranho ou ser estranhado. E veja, no sentido, tanto em dois sentidos, de quase que tornar-se um estrangeiro, quanto no sentido de algo não usual, não comum. Eu creio que nesse caso o sentido é de ser um estrangeiro. Bom, qual seria a nuance de nifal, ok, disso que Israel fez? Israel blasfemou contra o santo de Israel, blasfemou do santo de Israel contra o santo de Israel, né? E aqui ele estranhou o Senhor, se tornou um estranho e tal. O uso aqui é o uso claramente passivo, difícil de traduzir. Tanto é que por causa da palavra seguinte, que é atrás, a maioria deu a ideia de que voltou as costas. Mas a ideia é de que Israel não tinha mais comunhão com o Senhor. Israel não quis mais comunhão com o Senhor. Se tornou um estranho. Foi tornado um estranho. Tornou-se um estranho para o Senhor.
é aquele segundo tipo de passivo que o Lamedin apresenta, tá? A ideia do passivo sintético. Israel se tornou um estranho. Deus o vê pelas costas e ele vê Deus pelas costas. É duro, né? É o duro. Então, esse nifal, aparentemente, é um nifal passivo. Não é que Israel estranhou o Senhor, mas ele se tornou um estranho, ele se fez um estranho, fez-se um estranho para com o Senhor. Professor, mas nesse caso, sendo sintético, aí a gente não tem o sujeito, então, nesse caso? Tem, não tem é o agente da ação, né? O agente da ação. Entendi. Porque ele, Foi ele... Israel ou foi o Senhor? Não Então, quer, é não isso que eu estou quer. perguntando. Essa é a questão. Se eu entender que é um passivo sintético, o texto vai deixar sempre em aberto se foi Israel, ele próprio que se torna estranho, ou se Deus o fez. O passivo sintético, você não sabe quem foi o autor da ação. Se for o passivo incompleto, aí foi tornado por Deus, claro, o autor da ação seria Deus. Então você teria essa opção também, Anderson. Quer dizer, Deus o tornou um estranho. Mas aparentemente, Deus não está dizendo que rejeitou Israel. Ele está dizendo que aparentemente eles rejeitaram. Mas também não deixa claro que eles rejeitaram, não afirma, Mas né? no versículo isso não fica claro. Por isso eu prefiro aí o passivo sintético. Poderia ser feito o passivo incompleto? E aí você perguntaria quem foi o agente? E nesse caso, só poderia ter sido Deus? Seria um passivo divino? Ok? Ou então passivo sintético. Ou até o resultativo, talvez. O resultado ter se tornado um estranho. Veja, eu aqui opto pelo passivo sintético, mas você poderia fazer as outras opções sim. E a ideia é justamente mostrar para vocês como você tem que entender o Unifal. Você vai ter que fazer um exercício hermenêutico grande, exegético e hermenêutico grande, para definir a nuance de cada nifal, e não só do nifal, de cada um desses verbos derivados. Eles são simples no seu uso, não são tão usados assim quanto o cal, porém, eles sempre exigem de nós um exercício exegético e hermenêutico de opções maiores. Né? Aliás, Isaías é o rei dos verbos derivados, tá? É quem mais os utiliza na Bíblia hebraica. Tá? Isaías é quem mais utiliza. Você pode ver que está tudo coloridinho os verbos aí, tá vendo? É tudo verbo derivado. Esses roxinhos, os laranja não. Os roxinhos, os azuis, os marrons, vermelhos, são todos verbos derivados. Você pode ver a quantidade que tem aí, né? Professor, okay? Pois não. No mesmo versículo, aliás, no anterior, fala que o povo está sem entendimento, que eles não conhecem, e eu acredito que esse é o motivo daí deles abandonarem, blasfemarem. No versículo 4, esses verbos, abandonaram e blasfemaram, eles também estão nesse passivo sintético ou não? Porque daí dá a ideia de Israel mesmo, né? E não Deus ter se tornado abandonado Não. ele. Então, está no Piel, acho que aqui Piel factitivo,
provavelmente. Mas basta cada dia o seu mal, nós vamos chegar nos Piel ainda, tá? Vamos. Tá bom? Deixa Aí o a Piel gente pra pode lá. voltar aqui e discutir as possibilidades do Piel aqui, tá? É que eu achei que por causa desses verbos dava para se denotar que a atitude ali era de Israel mesmo. Israel? Ok, aceito uma argumentação. Ok, até posso aceitar. E nesse caso, você faria o reflexivo, né? Israel mesmo se fez, aí seria reflexivo, ele fez a si mesmo tornar-se estranho. Ah, legal. Seria um nifal reflexivo no caso. Ok? Ele tanto seria quem sofre, quanto a gente, né? É. Ele mesmo se tornou um estranho. Ele mesmo fez a si mesmo um estranho para com Deus. É possível. Encaixa também. Ok? O novo Piel vai vir no versículo 8º, tá? O novo Piel vem aqui no versículo 8º de Isaías, tá? Tá? Aqui logo a primeira palavra é Piel ou Nifal, professor? Desculpa aí. Perdão, Nifal, estamos falando de Nifal, não estamos falando de Piel. É que eu falei do Piel para o Israel. Misael e acabei ficando com o Piel na cabeça. É Nifal. Estamos vendo Nifal, tá? Me perdoe. Então, no versículo de número 8, a ideia de deixar, quase que de abandonar, esse verbo no cal, tá? Esse verbo no cal tem uma ideia assim de fica aí, tá? Nesse sentido, ficar nesse sentido de fica aí, não precisa vir, deixa, fica aí, tá? Qual o tipo de nifal, então, desse? Então, vamos tentar. Poderia ser um passivo incompleto. Foi deixada a filha de Sião como choça no meio do tal na vinha, tá? Choça no vinhedo. Poderia. Então, passivo incompleto. Foi deixada. Por quem? Se for em passivo incompleto, pergunta seguinte quem é o agente da ação? Nesse aqui seria um passivo divino, se eu adotar essa tradução, ok? Deus deixou. Certo? Poderia ser um passivo sintético. Deixou-se a filha de Sião. No passivo sintético, eu não quero ter a preocupação de saber quem é que deixou. Se foi Deus ou se eles mesmos se deixaram. Ok? Deixou-se a filha de Sião como choça no vinhedo. Uma coisa assim. Se fosse um resultativo, está deixada ou está abandonada a filha de Sião como choça no vinhedo. Reflexiva, não tem, deixou-se a si mesma. Aí eu definiria, se no passivo incompleto seria a ação de Deus, no passivo sintético aqui seria a ação de Israel. No reflexivo, perdão, seria a ação de Israel. Deixou-se a filha de Sião, mas no sentido reflexivo. Tradução idêntica ao passivo sintético, porém nuance diferente. Ok?
No potencial aí não dá. Deixável, não é possível aqui. Também no de cima também não acho que era possível, não. Então, eu tenho opções exegéticas, eu tenho que tomar. A maior parte das traduções toma a opção exegética do passivo incompleto, foi deixada. Acho que atualizado, inclusive, deixa eu abrir aqui. Acabei de ler, mas minha cabeça... Mas acho que ela vai no passivo incompleto. Vamos ver. O resultativo não poderia ser, professor? A filha de Sião está sendo deixada? Não? Ela está deixada, o resultativo, né? Poderia, falei que poderia. Eu disse que o potencial é que não. O resultativo poderia. Deixável é que eu acho que não, tá? Nesse caso, não encaixa de jeito nenhum. Então, é deixada, é passivo. Ok? Passivo. Por quem? É deixada por quem? Essa é a questão. Se eu seguir atualizada, é passivo incompleto, ok? Pergunta hermenêutica é por quem? Por Deus. Passivo divino. Ok? Estão me acompanhando aí? Está tão silencioso que eu fico perguntando, como eu minimizei aqui a barra de vocês aqui, eu acabei tendo medo que eu tivesse caído aqui. Então, esse é o trabalho. Esse é o trabalho que a gente faz com relação... O André, pode retirar daí, tá? O próximo vem no versículo 12, tá bom? Esse que eu sei porque sei que ele é um que temporal. Na verdade, praticamente circunstancial. Quando? Quando? Tá? Aqui você tem um verbo cal, imperfeito. É um verbo de segunda pessoa, masculina, plural, verbo vir. Então, quando vindes, estou usando o uso do imperfeito, aquele uso habitual costumeiro, tá bom? Imperfeito habitual costumeiro. E aí vem o nifal aqui, o infinitivo nifal com preposição le. Preposição le mais infinitivo nifal aqui. Isso, aí mesmo. Exatamente, André. Então, você tem aqui a preposição le com infinitivo nifal. Vamos, então, entender. Le mais infinitivo tem duas possibilidades de tradução. Le mais infinitivo pode ser aqui é com que finalidade? Quando vindes, e veja, o verbo no cal, esse verbo que aqui está no nifal, no cal, é o verbo raá, significa ver. Quando vindes, no cal seria ver. Qual é a nuance do nifal? Então, possibilidades. Resulta... Oi, desculpe. O resultado? Poderia ser, pode ser resultado, sim, claro. Estarem vistos, quer dizer,
Óbvio que você não traduz assim. Como é que traduziu a atualizada, comparecer, outros, né? Aparecer. Tem uma tradução que eu vi, quando vindes para aparecer na presença do Senhor, né, diante da face. Né? Então, aliás, tem depois uma questão hermenêutica interessante que eu já vou compartilhar com vocês, mas deixa eu dizer, é interessante que perceba, quando vindes para comparecerdes perante mim, vos requereu o só pisardes? Quem? Quem disse que basta vir com o corpo sem o coração? Ah, que coisa interessante. Em outras palavras, quem pediu um culto em que vocês falam as palavras corretas, fazem os gestos corretos, apresentam as ofertas corretas, cantam os cantos corretos, leem as escrituras corretas, mas sem nenhum coração, só com o corpo, só pisam nos meus átrios, nas entradas do meu templo. Olha que fantástico. Interessante. Professor, Oi, mas vamos lá, voltar aqui para o infinitivo, desculpe. Fala, Anderson. esse termo aí, a gente poderia substituir por lifné? É um sinônimo ou não? Panai? Panai é minha face. Vem da mesma raiz da preposição lefné. Pode ver que é o P, só que tem o da Geshe, o Nun e o Yod. A mesma raiz, tá? De lifné. Ok? É isso aqui, ó, Panai. Tá? O Lerotia é o sentido de ser. Bom, vamos lá. Passivo incompleto. Quando vindes serem vistos. Seria algo perante mim. De novo, é só a ideia do corpo. Percebem? Ele está falando de algo que é de aparência apenas. Um culto corporal, gestual, ritual, sem coração. Ok? Mas vamos lá. Passivo sintético. Verem se não, acho que não encaixa aí. Porque está claro que eles são agentes da ação de ir. Então, ele não quer deixar ambíguo quem é o agente. E eles serem vistos por Deus. Quer dizer, o agente da passiva, claro, é Deus. Se for passivo incompleto, se for passivo sintético, não tem ambiguidade aí. Resultativo, sim. Pode ser. Reflexivos, eles se veem a si mesmos? Não. Não é o caso. Então, não cabe, na minha opinião, não cabe nem o passivo sintético, nem o reflexivo. Mas cabe passivo incompleto, cabe resultativo, caberia também, embora um pouco mais difícil, potencial, serem visíveis perante mim. Também caberia. Ok? É difícil de definirmos. A atualizada prefere, creio eu, passivo incompleto, o passivo o resultativo. A ideia de estarem lá. Por isso ele usa o termo em português comparecer.
quando vindes comparecer, ou seja, estarem na minha presença. Ok? Então, a atualizada prefere o resultativo e traduz comparecerem. Ok? Preocupação é com o resultado. Comparecerem perante mim. Ok? Certo, Anderson? Opa, entendi, professor. Tá? A atualizada foi com você no resultativo. Foi você, né, que falou do resultativo. A atualizada foi com você no resultativo. Poderia ser também o passivo incompleto, para serem, quando vindes, para serem vistos perante a minha face, também poderia ser. Tá? E acho que as outras possibilidades não. Ok? Aqui nesse caso. O potencial, ele sempre vai substantivar o verbo aí, pode-se Em dizer? algum sentido, sim. Em algum sentido, sim, o Anderson, sim. Sim. Num certo sentido, sim. Ele substantiva. Você vai ter que usar um verbo auxiliar, né? Ok, sim. Próximo vem no versículo 14, tá bom? E a gente vai parar com ele, para a gente... Tem outros ainda, mas no versículo 14 vem o próximo nifal aqui, tá bom? Versículo 14 diz que vossos festivais e vossas luas novas, alguma coisa do gênero, aborrecem a minha alma. Eles são demais para mim. E aqui agora o verbo no nifal. E verbo em primeira pessoa. Possibilidades, então, vamos lá. Passivo incompleto. Fui cansado. Ou sou cansado. Por quem? Por Israel, tá bom? Passivo incompleto. O agente da passiva, Israel, cansou o Senhor, tá bom? Não creio que é a melhor tradução aqui, mas poderia até. Passivo sintético. Cansei-me. Sem querer saber quem foi o agente desse cansaço. Deus mesmo ou Israel? De jeito nenhum. Essa aí não dá. Reflexivo, também não dá. Mesma tradução, cansei-me, porém, Deus cansou-se a si mesmo. De jeito nenhum. Não encaixa no contexto de jeito nenhum. Resultativo. É esse aí. Estou cansado. O resultado de tudo que vocês têm feito é: estou cansado. É unifal resultativo. Qual é o resultado de tudo, desse culto hipócrita que vem de vidas que estão muito mal contra o Senhor? Qual é o resultado disso tudo? Estou cansado. Potencial de jeito nenhum. Sou cansável. Não dá.
Ok? Com certeza resultativo. Estou cansado. O resultado do que Israel está fazendo é: estou cansado. Deus que não se cansa nem se fatiga, cansou-se. Não no sentido de cansar do seu labor, mas no sentido de não aguentar mais o que Israel faz. Aliás, ele diz que é demais para ele. É demais para ele. Olha, você já pensou Deus dizer o negócio que vocês fazem é demais para mim? Eu não aguento, eu aborreço tudo que vocês fazem. Não, não é um elogio, não. Não, é demais. Passou da conta no sentido negativo, Jefferson. Claro, no sentido negativo. Passou da conta. Tá bom? É. Ultrapassou os limites do aceitável para Deus. Tá? Então tá igual o Eduardo, tá demais, então. Ô, louco. Eduardo, o que tá vendo? Brincadeira do... Olha, hoje... Isso aí é saudade da convivência, velho. Oi, Eduardo. Tô pegando meu pé aí, reverendo. Ora por mim. É saudade. É saudade. Na saudade ele devia falar palavras elogiosas, né? Nossa, Eduardo, como eu tô com saudade de você e tal. Não é isso? Ah, precisa não, viu, reverendo? Tô tranquilo aqui. Então tá bom. Ok. Espero que vocês tenham visto como é que a gente faz para trabalhar as nuances possíveis do Unifal. Entenderam? Tranquilo? Várias possibilidades, né, professor? Mas é interessante, legal. Você tem que fazendo isso. Ok? Isso muda a sua pregação. Mudar um entendimento desses muda a sua pregação. Você pode até pregar heresia. Deus se cansa a si mesmo, por exemplo, fazendo uma opção errada aí. Vai pregar heresia. Tá certo? Então, as opções estão aí e a gente precisa fazer. Ok? Então, é isso que eu queria mostrar quanto aos possíveis significados do Unifal que nós vimos na aula passada. Tá certo? Queria mostrar para vocês na prática como é que é esse negócio. Ok? Eu acho legal quando a gente pode mostrar na prática a coisa. Acho que funciona bem. Eu, pelo menos, gosto. Professor, a diferença básica entre o cal e o unifal vai ser as terminações, né? Os sufixos, né? Não. Os sufixos são iguais. O que é diferente é... no caso aqui, vai ser a vocalização da expressão do infinitivo construto aqui. E no caso do perfeito, é esse prefixo ni aqui. Ok? No caso dos perfeitos, os perfeitos nifal têm um prefixo ni. Tá bom? Mas o sufixo é igual, ó, o sufixo ti aqui é igual. Ok? A vocalização também é diferente da conjugação, tá? Do perfeito aqui. Isso sim. Mas os sufixos não, os sufixos permanecem. É o sufixo ti aqui. No outro perfeito que eu vi ali para cima. Aqui, ó. A terceira pessoa feminino singular, ó, aqui o sufixo da terceira pessoa feminino singular está aqui. E da terceira masculino plural, ó, o sufixo aqui também presente. Tá bom?
Então, os sufixos não mudam. Tudo bem? Ok, tá ótimo. Esse num aqui é o prefixo só, que é um perfeito aqui também, então o perfeito tem um prefixozinho. Aqui também, ó, esse num no É que o versículo. perfeito no cal vai ser no final do verbo, né? Também, né? Então, mas o sufixo está aqui, no final mesmo. Não, eu digo assim, no caso do Nifal, Ah, eu não o entendi. perfeito ele também vai ser. É que esse num aí no início, Hum, ele está dando a ideia de regresso, né? De perfeito mesmo, né? não, o que dá a ideia do perfeito são os sufixos. Uhum. Esse num é um prefixo no perfeito nifal. Vamos para a lição 37, que nós não estudamos ainda a morfologia do nifal, tá bom? Acho que é isso que está faltando, na verdade. A gente trabalhou só a ideia dos significados, e eu mostrei os significados agora na prática. Mas acho que a gente teria que voltar lá para a lição para a gente dar uma olhada, para você entender essa questão desse prefixo aí, num, tá bom? Vamos voltar lá. Deixa eu só... Deixa eu só parar de compartilhar aqui. E deixa eu ver se eu acho a lição. Deixa eu ver, não, eu acho, mas só aguardem um minutinho para eu achar. Ok. Vamos lá. Vou compartilhar agora. Já achei. Vamos lá? Então vamos à lição 37. Vamos lá. Uhum. Então você tem aqui os verbos em nifal. É que se eu estava com o celular e não deu um PowerPoint dele. Então vamos lá. Verbos em nifal, temas e flexão. Bom, não foi demais. Aqui. Então, veja, o perfeito nifal, se você olhar aqui, ó, ele tem um ni, nem em todos os tipos de verbo, mas na maioria. Por exemplo, no verbo regular vai ter esse prefixo ni antes do perfeito. Então, o verbo catave, ele escreveu nirritave, nirritave, tá bom? Nirritave seria o perfeito do verbo, o perfeito nifal do verbo catave. Então, ele foi escrito, ele está escrito, ele pode ser escrito, né? Potencial. Ele escreveu-se, né? Não tem muito jeito, mas enfim, tanto passivo sintético quanto
Mas escreveu-se esse livro, passivo sintético, dá para ter. Reflexivo, não. Ninguém se escreve a si mesmo, tá bom? Então, impossível o reflexivo. Mas o passivo sintético, escreveu-se um livro. Não sei quem é que escreveu. Quando você usa o passivo sintético, você nunca sabe quem é o autor da ação, quem é o agente da ação. O passivo incompleto, você tem que perguntar quem é o agente da ação. No passivo sintético, é usado justamente porque não se quer saber quem é o agente da ação. Veja, no verbo 3 gutural, nishilar, nishilar, tá vendo no verbo 3 gutural? O perfeito é nishilar. E no verbo 1 gutural, neeman, neeman, tá? Neeman, no verbo 3, 1 gutural. Então, nessa lição, nós vamos aprender 3 tipos de verbo no Nifal. O regular, paradigma do regular. O paradigma do verbo 3 gutural e o paradigma do verbo 1 gutural. Paradigma completo. Tá bom? Aqui ele dá um resuminho, mas depois ele vai dar completo, tá? Um resuminho. O imperfeito, ikatev. 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 O imperativo, rikatev. Rikatev. E aqui, olha, Moisés, você devia ter inventado, porque vai confundir depois com o refil. Tá? Vai confundir depois por causa desse prefixo ri aí aqui. Por que no imperativo nifal você inventou esse prefixo ri? Tá certo? Crendo que Moisés foi inventor do hebraico bíblico, né? Então, crendo nisso, a gente teria que dar uma... Tá bom? Esse imperativo nifal me dá um... porque confunde numa leitura rápida. Claro, a vocalização é diferente da raiz do verbo, do lema do verbo, sim. A vocalização é diferente das consoantes do radical que formam o lema do verbo, sim. Do refil para o nifal imperativo. Porém, quando você está com pressa... Agora não, que eu tenho o logos que me ajuda, mas quando eu estava com pressa, eu tinha que ir na Bíblia hebraica, sem logos, sem nada, para descobrir o que era, e você fazia uma leitura rápida, aqui tem um refil, e depois, não, é um imperativo nifal, meu filho. Então, dá vontade de... Só por Deus, tá? Só por Deus. Vocês não sabem o que é isso, porque vocês já são da época do Logos, então facilita muito. Né? Vocês não sabem que era eu só com a Bíblia Hebraica Stuttgartense na minha mão aberta, com mais um dicionário e um negócio procurando lá e tendo rápido que fazer tudo, porque tinha que pregar no domingo, tinha pouco tempo, era demorado para fazer exegese. Então, muita coisa, você já dava por certo. É um refil, tá, vamos para frente e tal. Eu sabia o verbo. Bom, o refil desse verbo aí não encaixava. Eu olhava na minha tradução do Almeida e falava, gente, tem alguma coisa errada. Será que o Almeida interpretou errado? Normalmente não, né? Eu é que tinha lido o que não estava ali na rapidez de ter lido e tal, tá bom? Então, dá problema, mas para vocês não dá, vocês têm logos, tá? Maravilha, passou, ele já te disse se é refil ou se é nifal, ele não vai deixar você confundir, como eu confundia na pressa. O verbo 3 gutural, nishlach, tem o imperfeito ishalach, ishalach. Também é um pouquinho diferente na vocalização dos imperfeitos cal, mas o prefixo... de novo, se o sufixo do perfeito está lá, o prefixo do imperfeito está cá também. Isso não muda, tá? Os prefixos do imperfeito podem mudar a vocalização. Não é o caso ainda aqui. Podem mudar a vocalização, mas a consoante está presente. Vai mudar a vocalização aqui no verbo gutural. Neeman é o perfeito e o imperfeito ieamen. Ieamen.
tá? E o imperativo reamen. Reamen. Os infinitivos construtos e os particípios dos três verbos. O infinitivo construto, tikatev, ri de novo, rikatev. O particípio, niktav. O infinitivo construto de shalar é rishalar. O particípio é nishlar. O infinitivo construto de aman é reamen. E no caso do particípio neman, só diferencia do perfeito terceira pessoa, porque singular lá é patar, terceira pessoa perfeita aqui é kametz, tá bom? Bom, o paradigma completo está aqui no final da página, tá vendo? No final da página, nirtav, etc, tal, dos três verbos, verbo regular, verbo 3 gutural, verbo 1 gutural. Vai para a página seguinte, tá bom? Na página seguinte, continua o imperfeito, imperativo, todo o paradigma completo, infinitivo construto com sufixos, alguns sufixos, infinitivo absoluto, particípio. Todo o paradigma dos verbos nifal regular, coluna da esquerda, um gutural, coluna do meio, e, três gutural, coluna do meio, um gutural, coluna da direita, tá? Então, coluna da esquerda regular, coluna do meio, 3 gutural, coluna da direita, 1 gutural. Paradigma completinho. Ok? Não vamos decorar esse paradigma, mas está aí. E é importante. Vamos ao vocabulário aqui, dessa lição 37. Malon, hospedaria, pousada. Mishmar, prisão, cadeia ou unidade de guarda. Olha aí. Nefesh, tá? Vimos hoje nafeshi no texto lá, a minha alma não suporta, nafeshi. Minha alma, tá? Nafeshi, tinha no texto de Isaías 1 que vimos. Nefesh é o substantivo alma, energia vital, mas também é usado no sentido da pessoa como um todo e na criatura como um todo. Com sufixos, não, pode ser, muda aí, não é sempre. Com sufixos, pode ser equivalente ao pronome reflexivo intensivo. Tem um erro claro aí, não é equivalente. Pode ser equivalente. Nafeshi pode ser minha alma, mas também pode ser eu mesmo. Ok? Nafsheha pode ser tua alma ou pode ser tu mesmo. Tá? Então, pode ser equivalente ao pronome reflexivo intensivo. A palavra mais difícil da gente decorar o significado em hebraico vem agora. Saque, saco. Idêntico, né? Então, quem não souber o significado dessa palavra, saque, saco. Tá bom? Eu acho até que o senhor devia pôr na prova essa. Olha, eu já coloquei em anos anteriores e teve gente que errou. Você pode não acreditar, mas teve gente que errou. É aquela ideia do pano de saco, tá bom? Lembra aquela ideia do tecido grosseiro feito de saco que eles usavam para expressar luto, lamento? Lembra-se disso?
Então, é esse termo aí, saque, tá? Tanto pode ser saco, quanto, em especial, é mais usado nesse segundo sentido, aquele tecido feito, chamado pano de saco, que era usado para expressar lamento e luto, etc, etc, etc. Tá? Verbos, tá bom? Um verbo estativo, que a gente não tinha visto ainda, Hashem, ser culpável, tá? Ser culpável. É um verbo estativo esse, no cal. No cal, já tem o sentido estativo, de estado, tá bom? O adjetivo verbal, particípio dele, é Hashem também, igual o perfeito, e significa culpado. Você vai traduzir por um adjetivo só, culpado, tá bom? O adjetivo verbal, ou seja, o particípio é o adjetivo verbal, Hashem, culpado. Lan é um verbo oco. É um verbo 2 iode. Tem o iode que sumiu no lema do perfeito, é um verbo oco. Significa passar a noite, pernoitar. Unifal, Neeman, pode ter um sentido passivo, ser confirmado, ou resultativo, é verificado, ou potencial, é confiável. Tá bom? Possíveis usos desse nifal, ou é passivo, é incompleto, ser confirmado, ou é resultativo, né? Estar confirmado, ou seja, ser verificado, estar verificado, é o resultado, tá bom? E o potencial ser confiável, tá? Ok? 3 possibilidades de uso do verbo. É daí que vem a palavra amém, tá? Quando eu digo amém, eu confirmo. No uso no cal, amém, eu estou dizendo, eu confirmo. Quando a gente diz amém a uma oração, o que eu estou dizendo? Eu confirmo que o meu irmão está orando. Ok? Mas muitos usam como uma pergunta, né? Amém? Aí já é aquele uso. Irmãos, queridos, eu tenho dificuldade com... Amém, irmãos? Amém? O sujeito fica falando o tempo todo e tal. Então, ele mesmo não confia na oração e no que ele está dizendo, né? Mas, quando eu digo amém, é por isso que Paulo... Lembra lá, quando Paulo diz que se alguém ora em outra língua e os que estão lá não entendem, Paulo pergunta, como é que eles vão poder dizer o amém ao final da oração? Como é que eles podem dizer, eu confirmo a oração? Tem um caso muito interessante, eu esqueci o nome da biografia, eu li há uns 25 anos atrás uma biografia emprestada, não é minha, por isso que eu não lembro, se eu tivesse comigo eu lembraria, ia atrás, mas de um africano que se converte ao evangelho e ele era de uma pegada mais pentecostal assim, mas biografia fantástica. E ele sente que Deus fala ao coração dele que é para ele ir para a América para estudar num seminário para depois voltar para ser pastor para o seu povo. E ele é de uma tribo africana lá no meio das savanas africanas. E ele vai, tem todas as peripécias que ele passa para atravessar a África até a costa do Atlântico para então conseguir embarcar num navio a troco de trabalhar no navio sem dinheiro nenhum para ir até a América, e como ele chegou lá, e alguns irmãos acabaram o acolhendo, e ele fez o seminário e tudo mais. Mas quando ele chega nos Estados Unidos, ele vai a uma igreja pentecostal, tem essa pegada pentecostal, e lá o sujeito começa a falar línguas e ele grita, apavorado, parem, calem esse homem, ele está blasfemando contra Deus na minha língua.
E ele então diz que muitas das línguas em cultos pentecostais são manifestações demoníacas e não divinas. Por isso, Paulo diz que precisa ter discernimento de espíritos, muitas vezes, quando há essas questões. Então, é um exemplo interessante aí. Então, como é que você vai dizer amém? Quando você diz amém, o que você está dizendo? Eu confirmo. Eu peço o mesmo que ele. Confirmo a petição que ele fez. Orou em línguas, eu faço a minha oração e digo amém à minha oração, mas não digo amém à oração dos outros. Se eu estiver num lugar começar aquele negócio, eu não vou dizer amém à oração do pregador, não. Eu faço a minha oração ali e digo amém à minha oração e não digo amém à oração de quem está orando, porque eu não sei o que está sendo orado. Eu jamais posso confirmar, segundo Paulo. Como é que eu posso dizer amém, Paulo diz, se eu não sei o que está sendo orado? Então, amém significa isso. E no Nifal, Neeman, o Nifal de amém, ser confirmado, no caso passivo incompleto. Ser verificado no sentido de resultado, quer dizer, já foi verificado, é confirmado que já foi verificado é o resultado. Ser confiável no sentido potencial, tá bom? Nichar, tá? Sobrar, ficar, restar, sobreviver. Um advérbio, aval, de fato, sem dúvida, porém, e um outro, levad, com o sufixo só, sozinho, e sufixo de primeira pessoa, eu só. Levadi, eu só. Ani, levadi, eu sozinho, eu somente. Tá bom? A preposição bem, entre, apresenta as seguintes formas com sufixos pronominais. Beni, tá? Beni. Tive um aluno muito bom, top de linha, Beni. Tá? Top de linha, meu aluno. Beni, Benha, Bener, Benô, Beneno, etc, 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 etc. Então, entre mim, Beni, entre mim e ele, por exemplo, Beni, Benô. Ok? Entre mim e ele. Beni, Benô. São expressões hebraicas. E no plural tem duas formas alternativas de veneno, raríssimo. Ele diz raro, mas é raríssimo. Não vi nenhuma vez sequer. Tem, ele está dizendo que tem, eu acredito no Lambda, tá bom? Ele conhece mais a Bíblia hebraica que eu. Eu não cheguei nas minhas exegeses a ver ainda, tá bom? Então, ele diz raro, eu vou dizer raríssimo. Essa aqui eu já vi, Benotan. Essa outra forma aqui, terceira masculina, eu já vi. Benotan. É raro, mas já vi. Agora, essa aqui eu nunca vi, tá bom? Então, ele está dizendo que tem. Eu acredito no Lambda e tem, mas é raríssimo, porque não topei com ela fazendo minhas exegeses ainda. Muito bem, Anderson. Exercício. Qual que você tem dúvida, meu filho? É o 15 do número 1. Ok, do A. É. Tá. Hai Elohim im... tá duro de ler aqui, filho. Meu filho amado. Eu não estou enxergando a vocalização. Tá. Tem que colocar a vocalização, tá certo. Entendi. Ishafer dam biheotipo. Falta a vocalização, tá? É por isso, você tem que... Eu pus aqui a vocalização a lápis. Ok? Você tem que colocar a vocalização. Falta a vocalização. Você tem que ir no paradigma e colocar a vocalização. Agora que eu vi, vocalizar os verbos em Nifal. Tá.
Ah, vamos lá. Vive Deus, vai ter um juramento, alguma coisa, né? Nossa, essa expressão aqui, birreioti, difícil. Então, tem um condicional aí, que é o... O im, não, ok. É, Que é usado em juramentos e tal, né? Esse é o uso, né? certo. Esse condicional, a ideia... E até por causa do Rai Elohim, você já sabe que vem um juramento, alguma coisa do gênero, né? Então, eu fiz a tradução, é que eu olhei de um Como é que você colega, traduziu birreioti? estiver, é do Rayá, não é? Então, mas o bi vai jogar uma expressão temporal, né? Por causa do uso do... Então, Entendeu? aqui, o condicional eu coloquei justamente com esse estiver do Rayá. Tipo, se eu estiver aqui, Então, mas veja, até aí eu vou com você. certo? Agora, o bet aí vai dar temporal. Quando? Enquanto eu estiver aqui, Ah, bom, enquanto dá. Tá bom. Ok. Eu tinha me esquecido o enquanto. Ok. Beleza. é que eu vi de um colega e na dele estava a tradução, eu vou colocar isso enquanto, seria algo assim, assim como Deus vive, ou vive Deus, que enquanto eu estiver aqui, sangue, eu coloquei, sangue será derramado ou sangue se derramará. Mas no dele eu vi que tem uma negativa, mas eu não encontrei essa negativa aí. A do in. Muitas vezes o in assume um juramento negativo. Deixa eu ver onde, se é na lição passada que fala alguma coisa. Acho que é na lição passada. Vamos dar uma olhada 36? aqui. Acho que é. Acho que é na 36. Ó, vocabulário da 36, parágrafo 138, página 214. Tá vendo? Na fórmula de juramento, o in tem força negativa, Ah, é verdade. ok? Uhum. Ah, entendi. Então, ele eu coloquei como condicional e nesse caso ele seria negativo, né? É uma condicional negativa até, Hum. ok? Em juramentos, como é que eu sei que é juramento? Por Ai, causa do uso Elohim. de im junto com essa expressão Hai Elohim, ok? Então, a tradução correta seria como Deus vive, ou assim como Deus vive, enquanto eu estiver aqui, sangue não será derramado, ou não se derramará sangue. Não é. Não se derramará é melhor por causa do imperfeito, né? E mais porque ainda é, é. Não se derramará se eu não sei quem vai ser o sujeito da ação. Não será derramado se eu entender que o passivo sou eu mesmo. Não será derramado porque eu não derramarei. Derramável resultativo não dá certo aí, não. Passivo reflexivo, eu derramarei meu próprio sangue, não é o caso aí. Tá bom? Então, acho que as possibilidades não se derramará no sentido de um passivo sintético ou não será derramado passivo incompleto, tá? Umas duas possibilidades que encaixam aí nessa oração, Anderson. Certo, entendi. Não dá para fechar se é incompleto ou se é o sintético, né? É porque a gente não tem um contexto maior, né, Anderson? Beleza, professor. Um contexto maior iluminaria quanto à melhor tradução. Tá bom? Ok. Obrigado, professor.
De nada, filho. Estamos sempre às ordens. Mais alguém? Bom, façam aí. Ainda dá tempo de fazer. Semana que vem ainda a gente pode corrigir esses exercícios. Sempre que a gente trabalhar com o início de um verbo derivado desses, eu vou demorar um pouquinho mais na lição, tá bom? Agora, as próximas lições a gente vai passar voando, tá bom? Voando mesmo. Porque morfologia pura, tá bom? Dá uma olhada rápida, vocabulário, fazer alguns exercícios e seguir à frente, tá bom? Mas cada vez que for entrar um novo tipo de verbo, a gente vai ter uma lição de 2 semanas nessa lição, como foi agora com o Unifal, para a gente fazer, exercitar as possibilidades de tradução, até para facilitar vocês entenderem e aplicarem nos exercícios. Depois, quando for só morfologia, meu filho, realmente não é a minha preocupação, tá bom? Tranquilo? Beleza, gente, deu a nossa hora aqui. Deus abençoe vocês. Boa semana. Com a graça de Deus nos encontraremos. E precisando de novo. Aula extra posso dar? Posso. Um grupo quer ter uma conversa comigo sobre alguma coisa do hebraico? Estou à disposição? Estou. Tá bom? Fora do horário de aula, claro. Dentro do que eu puder, claro, né? Não... mas eu queria que fosse na quarta-feira às 3 da manhã. Desculpa, filho. Tá bom?